Hoje é quarta-feira, 7 de maio, e era para ser um dia de festa. Mas, sinceramente, o clima é outro. O Botafogo venceu o Carabobo fora de casa, marcou 2 gols, algo que não vinha acontecendo sob o comando atual. Era para estar todo mundo comemorando. Porque não é todo dia que se ganha longe do Rio, em outra atmosfera, outro campo, outra pressão, só que no lugar da comemoração tem uma nuvem de desconfiança no ar. Porque a vitória veio, mas o futebol, esse segue deixando muita dúvida. O time não empolga, não convence, não mostra crescimento. E aí fica a pergunta no ar, até quando vai essa aposta no trabalho do atual treinador? A diretoria do Botafogo tem nas mãos uma decisão que pode mudar tudo? Vão continuar bancando esse projeto técnico, mesmo sabendo que o time corre o risco de sair da Libertadores na próxima rodada? Mesmo tendo deixado para trás a chance de disputar o título do Brasileirão? Porque a real é que, do jeito que está, não parece haver uma perspectiva de melhora. A pergunta é simples: o clube está satisfeito com o desempenho? Se a resposta for sim, é preocupante. Se for não, então por que nada muda? E mais, será que a situação financeira do clube está influenciando essa inércia? A verdade é que o Botafogo, mesmo vencendo, parece um time no limite. A vitória veio, mas depois de muito sufoco. O adversário não tinha tanta ambição e mesmo assim causou dor de cabeça. Faltou energia, sobrou lentidão e mais uma vez os problemas táticos ficaram escancarados. O time tem dificuldade para se defender, não tem intensidade nas transições e não mostra aquela ousadia que faz a diferença em jogos decisivos. E parece que o técnico também não está disposto a bancar mudanças que podem virar o jogo a seu favor. É como se ele estivesse preso às próprias escolhas com medo de arriscar e perder o pouco que ainda resta. Nos últimos 4 jogos, foram 3 vitórias e uma derrota. No papel parece bom, mas quem vê o jogo sabe que não é bem assim, porque mesmo nas vitórias o futebol apresentado é frágil, inseguro e sem consistência. Parece que o time depende mais da camisa do que de um trabalho bem executado. E isso preocupa porque esse elenco precisa de um treinador que inspire respeito, que motive, que faça os jogadores entenderem que vestir essa camisa é carregar uma responsabilidade gigante. E hoje, infelizmente, não parece ser esse o caso. O Botafogo está em um ponto decisivo da temporada. Ou muda o rumo agora, ou corre o risco de ver tudo desmoronar. A insatisfação da torcida já passou do ponto. Muitos que acompanham o clube há anos reconhecem que o trabalho do treinador atual chegou ao seu limite. A troca é inevitável, só falta o momento certo. Mas essa mudança tem que ser bem pensada. Não adianta demitir e trazer qualquer um. Precisa ser um nome de peso que chegue com moral, com currículo com respeito. Nada de mais uma aposta em técnico vindo de time médio da Europa. O torcedor está cansado de promessas, quer um projeto sólido. E aí entra um ponto crucial: o dinheiro. O clube ainda não divulgou o balanço financeiro, o que já é um problema. Era para esse relatório ter saído até o fim de abril e até agora nada. Como é que o torcedor vai confiar se nem isso a diretoria entrega transparência? É o mínimo. Como avaliar a real capacidade de investimento do clube se não temos essas informações? A folha salarial, o orçamento para contratações, tudo isso está no escuro e com rumores vindos da França indicando problemas por lá também a coisa fica ainda mais complicada. O time francês ligado à SAF do Botafogo está longe até mesmo de disputar vaga em competição europeia. E pior, corre risco de rebaixamento. Isso afeta diretamente a saúde financeira do projeto? E se não há estabilidade lá, sobra incerteza aqui. Tem jogador valioso envolvido nessa estrutura toda, tanto no Brasil quanto fora, e isso exige atenção. A situação financeira pode ser um dos grandes obstáculos para uma troca de treinador. Não é só mandar embora e pronto. Tem multa, tem que pagar salário de outro técnico, e não pode ser qualquer um, tem que ser alguém que faça diferença. O treinador atual parece ter boas ideias, mas não consegue colocar em prática. Fala-se. Em treinos intensos, mas em campo, o time continua com os mesmos erros. Os vídeos mostram um discurso que não está sendo absorvido. E quando isso acontece, é sinal de que a mensagem não está chegando, os jogadores parecem desmotivados, sem fome de vencer. Esse até o adversário que não tinha grandes aspirações entrou em campo com mais garra, é porque alguma coisa está muito errada? O técnico precisa ter pulso, precisa fazer o elenco entender que ninguém está acima do clube. Isso é básico. E convenhamos, Paiva não mostra sinais de que tem essa força. Falta currículo, falta personalidade, falta histórico em clubes grandes.
O Botafogo precisa de um comandante que imponha respeito e que tire o melhor desse elenco. Não dá mais para insistir em projetos que não dão resultado. A torcida não quer mais desculpas, quer atitude. E se tem que mudar, que seja agora, porque esperar a eliminação para tomar uma atitude é aceitar o fracasso. E não dá para aceitar isso num clube do tamanho do Botafogo. Chega de apostas, a paciência já foi testada até o limite. A diretoria precisa se posicionar, não com nota de rede social, mas com uma atitude real institucional que mostre o que está sendo feito e o que será feito. Os últimos dias foram cheios de rumores de fake news e a única resposta do clube foi um post desmentindo uma informação. Isso é pouco. O torcedor quer clareza, quer saber quais são os planos. Uma mudança de treinador pode significar uma reviravolta na temporada, mas só se for bem feita. Tem que ser alguém com bagagem, com experiência, com visão. Porque o momento exige isso. Não é mais sobre o resultado de ontem, é sobre o que vem pela frente. E quando a gente olha para o futuro do Botafogo, a sensação que fica é de um time que está parado no tempo. O elenco tem qualidade, tem jogadores com talento, mas parece que falta alguém ali para organizar, motivar e principalmente dar padrão. Não adianta só ter nomes no papel, precisa ter proposta, ter ideia de jogo, ter comando. E a cada partida fica mais evidente que o time entra em campo sem saber exatamente o que fazer. Se está ganhando, recua. Se está perdendo, se desespera. Não há controle emocional, não há leitura de jogo. E tudo isso recai sobre quem comanda. A torcida sente que o time não reage. Sente que falta aquele algo a mais, aquele ímpeto de quem quer brigar por coisas grandes. Quando um adversário mais fraco pressiona e o Botafogo não consegue sair da defesa, não é só um problema técnico, é psicológico, é de liderança. É de ambiente. E se o comandante não tem mais essa influência, a diretoria precisa agir. Porque o pior erro que um clube pode cometer é demorar para mudar. Insistir em um projeto que já mostrou que não vai funcionar é escolher afundar junto. E não pense que essa crítica é apenas por conta de um jogo ruim. Isso vem se arrastando. São meses de rendimento abaixo do esperado mesmo, com reforços mesmo com tempo para treinar. O torcedor quer acreditar, quer ver evolução, mas o que se vê é o time se arrastando, vencendo no limite, sem sobras. E quando se fala de um clube como o Botafogo, que tem uma torcida gigante, uma história pesada e uma temporada com competições importantes pela frente, não dá para aceitar um futebol tão raso. O clube precisa de mais, precisa entregar mais. Enquanto isso, o silêncio da diretoria é ensurdecedor. Não há uma fala, uma coletiva, um posicionamento claro. Ninguém aparece para dar a cara, para acalmar o torcedor, para assumir a responsabilidade. E isso vai criando um abismo entre quem decide e quem acompanha. O torcedor não é bobo. Ele percebe quando o clube está desorganizado, quando as decisões são tomadas às pressas ou quando ninguém quer assumir o comando de verdade. E a ausência de um projeto visível só alimenta a insegurança. É claro que ninguém quer trocar de técnico toda hora. Isso desgasta, atrapalha a sequência, interfere no planejamento. Mas também não dá para bancar um treinador que não entrega, porque aí vira teimosia. E teimosia no futebol custa caro. Já vimos isso acontecer antes. Já vimos clubes grandes caírem e entrarem em crises técnicas e financeiras porque insistiram demais num caminho errado. E o Botafogo, se não tomar cuidado, pode repetir esse roteiro. E o mais frustrante é que mesmo com os resultados a gente sente que o time não se desenvolve. Ganhar sem convencer é perigoso porque mascara os problemas. E é exatamente isso que está acontecendo agora. As vitórias que vieram nos últimos jogos serviram para tapar o sol com a peneira. Porque quando o torcedor olha com atenção, ele vê que o desempenho não sustenta a pontuação. E em algum momento isso cobra a conta. Por isso, a hora de agir é agora, porque ainda dá tempo de salvar a temporada. A Libertadores ainda está em jogo, o Campeonato Brasileiro mal começou e há uma oportunidade real de mudar esse rumo. Mas a mudança precisa vir de dentro. A diretoria precisa se mexer, precisa se comunicar, precisa dar um sinal de que está viva. Deixar tudo nas mãos do treinador atual é, no mínimo, uma omissão e, no máximo, um risco gigantesco. Outra coisa que não pode ser ignorada é o impacto disso tudo no ambiente do elenco. O jogador percebe quando o comandante está fragilizado e muitas vezes essa percepção interfere diretamente no rendimento. Quando o vestiário não acredita mais, o time desmonta. E se já tem atleta que não compra mais a ideia do treinador, a situação é mais grave do que parece.
O torcedor pode não ver isso nos bastidores, mas quem acompanha futebol sabe como funciona. Respeito no vestiário é tudo. E a grande pergunta que fica é o que falta para a diretoria tomar uma atitude, porque os sinais estão aí. O time não engrena, o treinador não convence o elenco, parece apático e a torcida está perdendo a paciência. Qual vai ser o ponto de virada? Vão esperar cair na fase de grupos da Libertadores para agir? Ou perder 3 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro? Quando a mudança é feita no tempo certo, ela pode reanimar a equipe, dar novo gás, mudar a trajetória. Mas se for tarde demais, pode ser apenas o começo de um caos ainda maior. E se o argumento for que não há opção no mercado, então o erro está no planejamento? Um clube com a estrutura que o Botafogo montou não pode ficar refém de um nome, precisa ter alternativas, precisa estar preparado para esse tipo de cenário. Técnico sai faz parte do futebol, mas o clube tem que estar um passo à frente. Precisa saber aonde quer chegar e com quem pode contar. Hoje, a impressão é de que não há um plano B. E isso é preocupante. A torcida do Botafogo já passou por muita coisa. Anos difíceis, rebaixamentos, promessas não cumpridas. Quando a SAF chegou, trouxe uma esperança nova, um discurso de modernização, de gestão profissional, de mudança. E de fato, muita coisa evoluiu. O clube se reestruturou, investiu, modernizou departamentos, atraiu novos olhares, mas o futebol ainda é o coração do projeto. E se dentro de campo as coisas não andam tudo o que foi feito fora, perde força. A imagem do clube se constrói em cima do que o time entrega nas 4 linhas. E hoje essa imagem está manchada. Não é exagero dizer que estamos diante de uma encruzilhada? O que for decidido agora pode definir o que será da temporada. Persistir no erro é deixar de sonhar. E a torcida não aguenta mais viver de ilusão. Quer ver futebol de verdade, quer ver ambição, quer ver um time que represente suas cores com dignidade. E isso começa com coragem. Coragem para mudar, para reconhecer que errou, para agir antes que seja tarde demais. Por fim, fica a esperança de que algo aconteça nos próximos dias, que a diretoria finalmente se manifeste, que haja um movimento de bastidor, uma reavaliação sincera. Porque o torcedor, apesar de tudo, ainda acredita. Acredita que é possível virar esse jogo, que ainda há tempo para reagir. Mas essa crença precisa ser alimentada com atitudes concretas. O silêncio, neste momento, é o pior inimigo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Nos últimos dias, o Botafogo tem sido palco de especulações que envolvem seu comandante, Renato Paiva. O treinador, que assumiu o time carioca no início da temporada com o desafio de reconduzir o clube aos primeiros planos do futebol brasileiro, tem se tornado o centro de rumores que apontam para possíveis problemas pessoais que estariam afetando seu desempenho e a sua relação com a equipe. Fontes próximas ao clube e ao treinador indicam que Renato Paiva tem enfrentado questões fora dos gramados, algo que estaria de alguma forma refletindo em seu trabalho à frente do time. Embora os detalhes específicos sobre esses problemas não tenham sido divulgados oficialmente, o clima nos bastidores tem gerado preocupação entre jogadores e membros da comissão técnica. O Botafogo, que iniciou o ano com grandes expectativas, vê sua trajetória ameaçada por um cenário instável, tanto dentro quanto fora de campo. Para muitos, a contratação de Renato Paiva representava uma tentativa de reconstrução. Após a saída de Luiz Castro, o Botafogo optou por um treinador com uma filosofia de trabalho mais focada no desenvolvimento de jovens talentos, além de buscar um estilo de jogo mais coletivo e moderno. Inicialmente, a aposta parecia promissora. No entanto, com o passar das semanas, a equipe tem oscilado em seu desempenho, o que, aliado aos rumores sobre a vida pessoal do treinador, tem gerado uma sensação de incerteza dentro do clube e entre seus torcedores. Em coletiva recente, Paiva tentou afastar qualquer impacto de sua vida pessoal no ambiente de trabalho, afirmando que está totalmente focado no Botafogo e que os problemas fora do campo não interferem no seu compromisso com a equipe. No entanto, o fato de o time não apresentar a consistência desejada tem alimentado ainda mais as especulações sobre o verdadeiro estado emocional do treinador.
O Botafogo vive um momento delicado, no qual a pressão por resultados está cada vez mais evidente. A equipe carioca, que almeja disputar competições internacionais e brigar pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro, precisa urgentemente de estabilidade, tanto técnica quanto emocional. Para os jogadores, a relação com o treinador é fundamental e é necessário que Renato Paiva recupere rapidamente a confiança do elenco. Caso contrário, a possibilidade de mudanças no comando técnico pode se tornar uma realidade. A torcida alvinegra também tem se mostrado atenta e preocupada com o futuro imediato do time. O apoio incondicional sempre foi um dos pilares do clube. Mas o desgaste visível nos últimos jogos, somado às dúvidas sobre a liderança de Renato Paiva, tem feito a paciência dos torcedores ser testada. Mesmo com o carinho pela trajetória do treinador e a compreensão dos desafios enfrentados, o Botafogo não pode se dar ao luxo de perder pontos importantes em um momento tão crucial da temporada. É claro que o futebol é imprevisível e que a situação de Renato Paiva pode ser apenas um momento passageiro. Contudo, o Botafogo precisa encontrar uma solução rapidamente para que a temporada não se perca antes que seja tarde demais. O futuro do treinador alvinegro, assim como o futuro do clube no campeonato, depende de como esses desafios serão enfrentados. Para Renato Paiva, o foco agora precisa ser no trabalho, na recuperação da equipe e no afastamento de qualquer distração que possa prejudicar sua missão no comando do Botafogo. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.